Ricardo! O grito rasgou o ar da manhã enquanto Ana Carolina observava, horrorizada, o balão em chamas subindo rapidamente para longe dela. Do chão, com as costelas quebradas e o braço torto, ela podia ver a silhueta do marido na borda da cesta, ainda tentando encontrar coragem para pular. Mas já era tarde demais, muito tarde. As chamas consumiam o tecido azul e amarelo do balão como se fosse papel, e o vento alimentava o fogo com uma fúria devastadora. Em poucos segundos, aquele que deveria ter sido o dia mais feliz de suas vidas se transformou no pior pesadelo que ela jamais poderia imaginar. Mas para entender como chegaram até ali, é preciso voltar algumas horas. O despertador tocou às 5 da manhã daquela sexta-feira, mas Ana Carolina já estava acordada há pelo menos 1 hora. Ao seu lado, Ricardo dormia profundamente, o rosto relaxado encostado no travesseiro, os cabelos castanhos bagunçados, como sempre ficavam durante a noite. Ela sorriu, observando o marido. Mesmo depois de 2 anos de casamento, ainda se pegava admirando aquele homem que havia mudado completamente sua vida. Amor, sussurrou, tocando levemente o ombro dele. Acorda, hoje é o dia. Ricardo abriu os olhos lentamente, piscando algumas vezes antes de se situar. Quando finalmente processou onde estava e o que os aguardava naquele dia, um sorriso largo se espalhou pelo rosto. O passeio de balão, murmurou, a voz ainda rouca de sono. Nossa lua de mel aérea. Ana riu da expressão que ele havia criado semanas atrás, quando finalmente conseguiram juntar dinheiro suficiente para realizar aquele sonho. Tinham economizado centavo por centavo durante meses, cortando gastos supérfluos, guardando cada moeda que sobrava no final do mês. Para um casal jovem, recém-casado e ainda construindo a vida financeira, aquele passeio representava muito mais do que apenas uma aventura. Era a prova de que juntos podiam conquistar qualquer coisa. Ricardo se levantou e foi direto para a cozinha, como fazia todas as manhãs. Ana o seguiu, observando-o preparar o café com o cuidado de sempre. Ele tinha um ritual para isso. Media a água com precisão, escolhia os grãos mais aromáticos, esperava o tempo exato para que ficasse no ponto perfeito. Era uma das coisas que ela mais amava nele, essa atenção aos detalhes, esse cuidado com as pequenas coisas que tornavam a vida mais especial. Hoje vai ser o dia mais lindo da nossa vida, disse ele, aproximando-se dela na cozinha e depositando um beijo suave em seus lábios. O café estava pronto, o aroma preenchendo toda a casa com aquela sensação familiar de manhã tranquila. Como Ana gostaria que essas tivessem sido outras palavras. Tomaram café da manhã conversando sobre o que os esperava. Ricardo, apesar de ter um medo terrível de altura, havia topado o passeio por ela. Por você, eu enfrento qualquer coisa, costumava dizer, e Ana sabia que ele falava sério. Era assim desde que se conheceram na faculdade. Ele sempre colocava a felicidade dela em primeiro lugar, mesmo quando isso significava sair da própria zona de conforto. Tem certeza de que vai conseguir? Perguntou Ana pela 1000ª vez, segurando a mão dele sobre a mesa. Claro que vou, respondeu Ricardo, apertando os dedos dela. Além do mais, vai ser romântico. Imagina só, nós dois lá no alto, vendo o nascer do sol, longe de tudo e de todos. Vai ser perfeito. Ana sorriu, mas notou que ele estava um pouco mais quieto que o normal. Conhecia Ricardo bem o suficiente para saber quando ele estava nervoso, mesmo que tentasse disfarçar. Ele sempre ficava mais sério quando estava preocupado com alguma coisa, e a altura realmente o incomodava. Mas também sabia que ele jamais admitiria isso para não estragar a felicidade dela. Saíram de casa às 6 horas. O trajeto até o local do voo levou cerca de 40 minutos. E durante todo o caminho, Ricardo dirigiu em silêncio, apenas segurando a mão de Ana no câmbio. Ela colocou uma playlist com as músicas favoritas deles, tentando relaxar o ambiente, e aos poucos ele foi se soltando novamente. Olha só,
disse ele quando chegaram ao local. É maior do que eu imaginava. Jutitu, o campo onde os balões eram preparados, era amplo e verdejante, cercado por montanhas que se perdiam no horizonte. Havia 3 balões sendo inflados naquela manhã, cada um com cores vibrantes que contrastavam lindamente com o verde da paisagem. O deles era azul e amarelo, imponente e majestoso, com uma cesta de vime que parecia robusta e confiável. Bom dia, pessoal! A voz alegre do piloto os recebeu assim que desceram do carro. Vocês devem ser o casal Santos. Eu sou Carlos. Vou ser o piloto de vocês hoje. Carlos aparentava uns 50 anos, tinha cabelos grisalhos e um sorriso caloroso que imediatamente transmitiu confiança. Usava um uniforme azul marinho e carregava uma prancheta com documentos. Primeira vez de vocês? Perguntou, notando a expressão um pouco tensa de Ricardo. Primeira e provavelmente última, brincou Ricardo, arrancando risos de Ana e Carlos. Ah, isso é o que todos dizem antes de subir, respondeu Carlos com uma piscadela. Depois que experimentam, querem fazer todo fim de semana. Vou contar para vocês. Faço isso há 15 anos. Nunca tive um acidente sequer. Vocês estão em boas mãos. Enquanto Carlos explicava os procedimentos de segurança, Ana observou os outros passageiros que compartilhariam o voo com eles. Eram 24 pessoas no total, vários casais como eles, algumas famílias com crianças e um grupo de amigos que claramente estava comemorando alguma coisa especial, pelo jeito animado como conversavam. Havia um casal de idosos, Dona Marta e seu Antônio, que estavam comemorando 40 anos de casamento. Dona Marta contou que sempre sonhou em voar de balão e finalmente o marido havia cedido para realizar esse desejo dela. Tinha também uma família com 2 crianças pequenas, os pais, Marina e Felipe, com os filhos Júlia, de 8 anos, e Pedro, de 5. As crianças estavam empolgadíssimas, correndo ao redor da cesta e fazendo 1000 perguntas para Carlos. O grupo de amigos era formado por 6 pessoas que haviam se formado em medicina recentemente. Estavam comemorando o fim da faculdade com essa aventura antes de cada um seguir para sua residência. Entre eles estava Daniel, um rapaz de 22 anos que mal conseguia conter a animação. Cara, isso vai ser épico, dizia ele para os amigos, tirando fotos de tudo. Também havia outras pessoas. Um casal de namorados mais jovens, ela grávida de alguns meses. Uma senhora de 65 anos, chamada Rosa, que estava ali com a filha, comemorando a aposentadoria. E mais alguns casais e pessoas sozinhas que haviam se juntado ao grupo. Todos pareciam animados e relaxados. A energia era boa, contagiante. Ana se sentiu mais tranquila, vendo como as pessoas estavam confortáveis com Carlos e com toda a operação. Pessoal, vamos começar a embarcar, anunciou Carlos depois de terminar as explicações de segurança. Lembrem-se, segurem sempre na corda de segurança, não se inclinem para fora da cesta e, principalmente, relaxem e aproveitem. Vocês vão ver o mundo de um jeito que nunca viram antes. Ricardo ajudou Ana a entrar na cesta, sempre gentil e cuidadoso. A cesta era maior do que pareciam de longe, comportando confortavelmente as 24 pessoas, mas mesmo assim ficaram bem próximos uns dos outros. Ana e Ricardo conseguiram um cantinho perto da borda, de onde teriam uma vista privilegiada. Nervoso? Sussurrou Ana no ouvido do marido. Um pouco, admitiu ele, mas estou mais empolgado do que nervoso. Carlos fez uma última verificação dos equipamentos, conferiu a previsão do tempo no celular e anunciou. Tudo certo, pessoal, vamos decolar. O processo de decolagem foi mais suave do que Ana esperava. Aos poucos, sentiram a cesta se descolando do chão, como se estivessem flutuando. Não havia nenhum barulho de motor, apenas o som ocasional do maçarico aquecendo o ar dentro do balão. A sensação era de paz absoluta, como se estivessem sendo carregados pelas nuvens. Meu Deus! Murmurou Ricardo quando abriu os olhos e viu a paisagem se desenrolando embaixo deles. Ana, olha isso! A vista era realmente espetacular.
Campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por pequenas casas que pareciam miniaturas. Havia um rio serpenteando pela paisagem, brilhando como uma fita de prata sob os primeiros raios de sol. As montanhas ao longe criavam um cenário majestoso, com suas formas suaves, cobertas por uma neblina matinal que aos poucos se dissipava. "É lindo demais", suspirou Ana, encostando a cabeça no ombro de Ricardo. Eles subiram até cerca de 500 metros de altitude. O vento estava calmo, perfeito para o voo. Carlos navegava com maestria, ajustando a altura conforme necessário e apontando pontos interessantes da paisagem para os passageiros. "Ali à esquerda vocês podem ver a cidade", disse ele, apontando para um aglomerado de prédios ao longe. "E aquelas montanhas ali no horizonte ficam ainda mais bonitas quando o sol nasce completamente." As crianças estavam maravilhadas, fazendo comentários sobre tudo o que viam. Júlia perguntava se podiam ver sua casa dali de cima, enquanto Pedro queria saber se os pássaros iam voar junto com eles. Os adultos estavam igualmente impressionados, mas de uma forma mais silenciosa, absorvendo a beleza e a tranquilidade daquele momento. Ricardo havia perdido completamente o medo. Estava tirando fotos de tudo, da paisagem, de Ana, dos outros passageiros, selfies dos dois juntos. Até começou a gravar um vídeo no celular para mandar para a mãe de Ana depois. "Oi, sogra", dizia para a câmera. "Olha onde estamos. Ana está aqui do meu lado, linda como sempre, e nós estamos voando, literalmente voando. A vista é incrível. Você não ia acreditar se não visse." Ana ria das palhaçadas do marido, feliz em vê-lo tão relaxado e animado. Aquele era o Ricardo que ela conhecia e amava, espontâneo, carinhoso, capaz de transformar qualquer momento em algo especial. Voaram por cerca de 40 minutos em perfeita harmonia. O sol havia nascido completamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas nuvens esparsas. A temperatura estava agradável, o vento suave, e todos na cesta estavam em um estado de contemplação quase meditativo. Foi então que ouviram o primeiro ruído estranho. Começou como um estalo seco, como se algo tivesse se partido. Ana olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas não viu nada de anormal. Outros passageiros também pareceram notar, virando as cabeças em direções diferentes. "O que foi isso?", perguntou Dona Marta, com uma expressão preocupada. Carlos, que até então estava relaxado e sorridente, de repente ficou alerta. Largou a câmera que estava usando para fotografar o grupo e se dirigiu rapidamente para os controles do balão. "Calma, pessoal, deve ser só um ajuste nos equipamentos", disse ele. Mas Ana notou que sua voz não tinha mais a mesma confiança de antes. Então veio o segundo som. Um sibilo agudo e contínuo, como se algo estivesse vazando sob pressão. Dessa vez, todos ouviram claramente, e o som parecia estar vindo de algum lugar próximo ao sistema de gás. "Carlos, está tudo bem?", perguntou Felipe, o pai das crianças, pegando instintivamente a filha mais nova no colo. "Estou verificando", respondeu Carlos, mas suas mãos tremiam levemente enquanto mexia nos controles. Foi então que Ana viu as primeiras chamas. Eram pequenas no início, línguas de fogo azul e laranja que dançavam perto do reservatório de gás. Pareciam quase bonitas, como velas tremulando no vento. Mas em questão de segundos, Ana percebeu que algo estava terrivelmente errado. "Fogo!", murmurou ela, apontando para as chamas. "Carlos, tem fogo ali!" O piloto virou na direção que ela apontava e o rosto dele empalideceu instantaneamente. As chamas pequenas de segundos atrás já haviam se espalhado para o tecido do balão, subindo rapidamente pela superfície interna. "Meu Deus! Estamos pegando fogo!", gritou Daniel, o jovem médico. O pânico foi instantâneo e avassalador. As crianças começaram a chorar desesperadamente, os adultos a gritar e se empurrar tentando se afastar das chamas que se aproximavam. O cheiro de queimado se tornou insuportável, acre e sufocante.
Ricardo imediatamente puxou Ana para perto de si, tentando protegê-la com o próprio corpo. Fica calma, amor, disse no ouvido dela, mas ela podia sentir que ele estava tremendo tanto quanto ela. Todo mundo calmo, gritou Carlos por cima do caos, lutando para manter o controle da situação. Vou tentar descer agora. Todo mundo se segura. Mas as chamas se espalhavam com uma velocidade aterrorizante. O que havia começado como pequenas línguas de fogo agora consumia uma área considerável do tecido do balão. O calor estava ficando insuportável e Ana podia ver que algumas pessoas já estavam com queimaduras nos braços e no rosto. A cesta começou a balançar violentamente. O fogo havia danificado parte do sistema de sustentação do balão, fazendo com que perdessem altitude rapidamente. Rápido demais. Ana sentia o estômago subir na garganta com a queda brusca. Segurem-se! Berrou Carlos, usando toda a sua força para tentar controlar a descida. O vento que entrava pelas aberturas criadas pelo fogo alimentava ainda mais as chamas, criando um ciclo vicioso. Era como estar dentro de um forno gigante suspenso no ar. Ana fechou os olhos e se agarrou em Ricardo, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo do qual ela pudesse acordar. Através do barulho ensurdecedor do vento e do fogo, ela podia ouvir os gritos desesperados dos outros passageiros. Dona Marta chorava o nome do marido, as crianças berravam por seus pais, e alguém estava rezando em voz alta, pedindo por um milagre. Carlos, mesmo em meio ao caos, demonstrava por que tinha 15 anos de experiência. Conseguiu manter algum controle sobre a descida, direcionando o balão para uma área de campo aberto, onde havia espaço para uma aterrissagem de emergência. Ana podia ver vacas correndo em todas as direções, assustadas com a aproximação barulhenta e desesperada daquele objeto em chamas. "Dá para ver o chão!" gritou alguém. Ana abriu os olhos. Estavam a cerca de 10 metros do solo, ainda muito alto para um salto seguro, mas baixo o suficiente para que pudessem sobreviver ao impacto se necessário. "Quem conseguir, pula agora!" gritou Carlos, suor escorrendo pelo rosto enquanto segurava os controles com força desumana. "Agora!" Ana olhou para baixo e sentiu o coração parar. 10 metros pareciam uma eternidade quando você estava olhando de cima. Mas o calor estava se tornando insuportável, e ela podia ver que em poucos segundos o fogo tomaria conta de toda a cesta. Ao redor dela, algumas pessoas já haviam tomado a decisão desesperada de pular. Ouvia o som impacto dos corpos contra o chão, seguido de gemidos de dor. Marina, a mãe das crianças, estava chorando histericamente, segurando os filhos e claramente dividida entre pular com eles ou tentar encontrar outra solução. "Ricardo, temos que pular!" gritou Ana, tendo que gritar para ser ouvida por cima do barulho. Eu sei", respondeu ele, mas ela podia ver que ele estava paralisado. O medo de altura, que havia sido superado durante o voo tranquilo, agora voltava com força total no momento em que mais precisava de coragem. Mais pessoas pularam. Felipe, o pai das crianças, foi o primeiro, seguido pela esposa que jogou os filhos para ele antes de pular também. Ana viu seu Antônio pular, mas Dona Marta hesitou um segundo a mais. "Ricardo, agora!" gritou Ana, vendo que tinham apenas alguns segundos antes que o fogo tomasse conta de tudo. Ela subiu na borda da cesta, as pernas tremendo. O vento batia forte em seu rosto, e lá embaixo a grama verde parecia tão distante. Fechou os olhos, pensou em todas as coisas que ainda queria viver e se jogou no vazio. A queda durou apenas 2 segundos, mas para Ana pareceram horas. Lembrou-se da infância, de quando conheceu Ricardo, do dia do casamento, de todos os planos que tinham para o futuro. "Por favor, Deus", pensou, "não me deixe morrer agora, não assim." O impacto foi brutal. Sentiu algo estalando em seu peito. Sabia imediatamente que havia quebrado costelas. O braço esquerdo dobrou em um ângulo que não deveria ser possível, e uma dor intensa atravessou todo o seu corpo. Mas estava viva. Podia respirar.
Podia se mover. Estava viva. Imediatamente virou de costas e olhou para cima procurando Ricardo. Ele estava na borda da cesta, olhando para ela. Seus olhos se encontraram por um momento que pareceu eterno. "Pula, Ricardo! Pula!" Gritou com toda a força que conseguiu reunir, ignorando a dor que o grito causava em suas costelas quebradas. Mas o balão estava subindo novamente. As chamas haviam consumido tanto tecido que Carlos não conseguia mais exercer qualquer controle sobre a altitude. O balão subia rapidamente, impulsionado pelos ventos e pela própria dinâmica do fogo que se alastrava. Ana viu Ricardo se preparando para pular, calculando a distância, reunindo coragem. Mas ele hesitou. Foi apenas um segundo, um único segundo de hesitação, mas foi o suficiente para que o balão subisse além do ponto de não retorno. "Ana!" ouviu ele gritar seu nome. A voz ecoou pelo campo aberto, carregada de desespero e amor. 50 metros, 100 metros, 200 metros. O balão continuava subindo, agora completamente fora de controle. Ana podia ver as silhuetas das pessoas na cesta, algumas ainda tentando apagar o fogo com as próprias roupas, outras se abraçando, aceitando o destino inevitável. Ricardo estava segurando na borda, ainda olhando para baixo, para ela. Mesmo de longe, Ana podia ver que ele não havia desistido, que ainda procurava uma forma de chegar até ela. "Ricardo!" gritou até sua garganta doer. "Ricardo, eu te amo!" Do chão, outras pessoas que haviam conseguido pular também gritavam, tentando ajudar de alguma forma impossível. Mas todos sabiam que não havia mais nada a ser feito. Apenas assistir ao pesadelo se desenrolar. O balão continuou subindo até se tornar um ponto laranja no céu azul da manhã. Devia estar a mais de 1000 metros de altura quando explodiu. Foi uma explosão surreal, quase bonita em sua devastação. Uma bola de fogo alaranjada contra o céu limpo, seguida por pedaços de tecido queimado que flutuavam como pétalas macabras. Depois veio o silêncio. A cesta despencou como uma pedra invisível da distância onde Ana estava. Mas alguns minutos depois, ouviram o som do impacto, um estrondo surdo que ecoou pelas montanhas e confirmou o que todos já sabiam. 14 pessoas haviam conseguido pular da cesta em chamas, algumas com pernas quebradas, braços deslocados, cortes profundos, queimaduras. Mas estavam vivas. Ricardo, Carlos, Dona Marta, Daniel, Rosa e mais 3 pessoas que Ana não tinha conhecido direito ficaram no balão. Quando os bombeiros e paramédicos chegaram ao local da queda, 3 quilômetros dali, confirmaram que o impacto havia sido tão violento que a morte foi instantânea para todos. Ana passou os próximos dias em um hospital, submergindo em cirurgias para reparar as costelas quebradas e o braço fraturado. As queimaduras de 2º grau nas costas cicatrizariam com o tempo, disseram os médicos. Mas a dor física era insignificante comparada ao vazio devastador que sentia no peito. Ricardo tinha 30 anos. Era um engenheiro brilhante que adorava cozinhar nos fins de semana e sonhava em ser pai. Tinham planos de comprar uma casa no próximo ano, de fazer uma viagem para a Europa, de construir uma família. Na semana anterior ao acidente, ele havia lhe dado um anel novo, dizendo que queria renovar os votos de casamento no 3º aniversário deles. A última coisa que Ana ouviu dele foi seu nome. Ele gritou, "Ana!", enquanto aquele balão em chamas o levava para longe dela para sempre. Não foi um grito de desespero ou raiva. Foi um grito de despedida, carregado de todo o amor que ele sentia por ela. Os outros que morreram também tinham histórias interrompidas. Carlos deixou esposa e 2 filhos adolescentes. Dona Marta, que finalmente havia realizado o sonho de voar de balão, deixou o marido que havia pulado para salvá-la, mas que agora carregaria a culpa para sempre. Daniel, o jovem médico recém-formado, tinha a vida inteira pela frente. A investigação posterior revelou falha na manutenção do sistema de gás da empresa de balonismo.
Houve negligência, responsabilidades foram atribuídas, indenizações pagas. Mas nada disso trouxe ninguém de volta. Ana ainda acorda de madrugada ouvindo os gritos. Ainda se pergunta o que teria acontecido se ela tivesse insistido mais, se tivesse puxado Ricardo junto com ela, se eles tivessem pulado juntos. Mas sabe que não adianta torturar-se com essas perguntas. Ricardo sempre foi cuidadoso, sempre pensava 2 vezes antes de agir. Era uma das características que ela mais amava nele. A ironia cruel é que justamente essa característica, que o tornava um marido tão cuidadoso e atencioso, custou a vida dele no momento em que precisava de impulso ao invés de reflexão. Agora, Ana está aprendendo a viver com essa ausência. Alguns dias são melhores que outros. Alguns dias ela consegue se lembrar dele sorrindo, preparando café, fazendo piadas. Outros dias, tudo que consegue ouvir é ele gritando seu nome daquele balão em chamas. Mas uma coisa ela sabe com certeza: mesmo nos últimos momentos, mesmo com medo, mesmo sabendo que podia morrer, Ricardo pensou nela. Gritou o nome dela não em desespero, mas como uma declaração de amor. Como quem se despede da pessoa mais importante de sua vida. E onde quer que ele esteja agora, Ana sabe que ele entende que ela tentou salvá-lo também. Que seus gritos desesperados para que ele pulasse vinham do mesmo amor que fez ele gritar o nome dela enquanto se afastava para sempre. O amor deles não acabou naquele balão em chamas. Ele apenas mudou de forma, transformando-se em memória, em saudade, em um pedaço permanente do coração de Ana, que sempre pertencerá àquele homem corajoso que enfrentou suas maiores fobias por ela, e que nos últimos segundos de vida ainda encontrou força para lhe dizer adeus.